Os irmãos podem abrir suas Bíblias no profeta Malaquias. É o último profeta do Antigo Testamento, então fica mais fácil você ir a Mateus e voltar um pouquinho, você já encontra aí o profeta Malaquias. Malaquias capítulo 3, versos 6 a 12. Vamos fazer a leitura já desse texto. Então essa é a segunda exposição da série Dízimos e Ofertas. Teremos ainda mais 2 domingos a tratar desse assunto. Os próximos 2 domingos nós vamos abordar textos do Novo Testamento. Então acompanhe comigo a leitura de Malaquias 3, versos 6 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês me perguntam: como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando. Vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra. E não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Querido, se você já teve uma experiência como a minha, eu conheci a Cristo em uma igreja pentecostal, de doutrina pentecostal, você certamente já ouviu esse texto algumas vezes. Ele é de longe o texto mais utilizado no momento do ofertório. No momento onde as pessoas vêm trazer as suas contribuições, os seus dízimos e ofertas, esse texto é amplamente usado nessas igrejas de doutrina pentecostal e neopentecostal. Se nós lemos esse texto dessa forma agora, como eu fiz, de forma isolada, apenas fazendo a leitura aqui, certamente algumas dúvidas vão surgir em nossa mente. Será que nós estamos roubando a Deus quando nós não damos a 10ª parte daquilo que ganhamos? Será que quando eu dizimo, quando eu dou a 10ª parte, isso repreende um tal de devorador e as bênçãos dos céus então cairão sobre a minha vida? O que realmente está em jogo aqui nesse texto? É isso que nós vamos ver hoje. Então eu quero aqui trazer para vocês uma exposição mais ampla desse texto, especialmente levando em conta o seu contexto. Talvez esse seja o grande erro. Isolar esse texto e simplesmente entender ele de uma maneira aplicada automaticamente a nós. Mas isso é um erro bastante severo, bastante grave. Malaquias, como você percebeu, ele é o último dos profetas do Antigo Testamento. No momento em que Malaquias escreve, já haviam passado aproximadamente 100 anos do retorno do cativeiro da Babilônia. Lembra a história de Israel? Chegou um momento onde o povo de Israel, o povo de Judá, foram levados cativos, foram levados escravos, primeiramente pelos assírios, o reino do norte, o reino de Israel, e depois o reino do sul de Judá, para a Babilônia. O povo de Israel se espalhou, ele nunca mais retornou, mas o povo judeu que estava na Babilônia, ele retorna depois de 70 anos de cativeiro. Aqui Malaquias escreve 100 anos depois do retorno da nação, na reconstrução dos muros, do templo. Você provavelmente já leu isso em Esdras e Neemias.
esses dois autores que trabalharam nessa reconstrução pós-exílio. Então, Malaquias, ele faz parte desses profetas que atuaram depois desse momento, juntamente com Ageu e Zacarias. São os 3 profetas pós-exílicos que atuaram depois do retorno da nação. Só que diferente de Ageu e Zacarias, onde eles estão em um momento de renovação, onde eles estão ali na reconstrução do povo, do templo, da cidade de Jerusalém, Malaquias ele vem depois disso. Então é basicamente algumas décadas depois, onde já havia um esfriamento novamente do povo. Então aquele povo que volta e reconstrói o templo e reconstrói a cidade, que estava empolgado com esse retorno, já havia esfriado novamente. O que nós temos no período do profeta Malaquias é um povo já que havia abandonado a idolatria, o principal pecado no período antes do exílio, mas que agora oferecia para Deus um culto morto, sem vida. As pessoas já não se importavam mais com o Senhor, não tinha zelo por Deus, pelo culto, pelas coisas que Deus ordena. E Malaquias, ele é erguido pelo Senhor neste momento como uma voz solitária ali. E ele se dirige, mais especificamente aqui na carta, para os próprios sacerdotes. É uma crítica mais direta ao próprio sacerdote, responsável por manter o culto vivo. Mas havia ali um culto morto, meramente religioso. Não se fazia com o coração. Se cumpria algumas coisas, mas outras coisas não se davam importância. Então, Malaquias ele vem neste momento. Talvez o principal motivo para esse esfriamento pós-retorno se deva a uma realidade de que as profecias acerca do reino messiânico, acerca de um momento de muita prosperidade, acerca da consumação das grandes promessas do Senhor, estavam muito relacionadas a uma reconstrução, a um templo sendo reconstruído. Isso está em Jeremias, está em Ezequiel, está em Isaías. Você tem muitas promessas daquele tempo de prosperidade. Você vai lembrar textos como de Isaías, o momento onde o leão pastará com o cordeiro, onde haverá intensa prosperidade, saúde física. Aquele que vive pouco vive 100 anos, é dito as profecias. Então é possível que as pessoas, a nação de Israel, tenha imaginado que depois do retorno do exílio começaria esse período. Só que passaram-se os tempos, passaram-se anos e nada disso veio. Haviam promessas de paz, mas eles ainda estavam cercados de inimigos. Eles ainda eram uma nação vassala. Promessas haviam de um templo glorioso. Você lê Ezequiel, você vê ali na descrição do profeta um templo maravilhoso sendo construído. E aí você tem o templo de Zorobabel, que era muito menor do que o templo de Salomão, ao ponto de que quando eles inauguram esse templo, a palavra de Deus nos diz que as pessoas riam e choravam ao mesmo tempo. Ou seja, uma geração que não teve templo para adorar se alegrou porque tinha templo, mas uma nação que tinha visto a glória do templo de Salomão chorava, porque o templo que havia sido reconstruído, ele era simples, ele era pequeno, ele era muito menor do que se imaginava. Então você tem tudo isso acontecendo. Você tinha as promessas do reino próspero, mas em Malaquias, nesse período, eles enfrentavam fome, eles enfrentavam seca, eles enfrentavam as pragas. Havia a promessa de um rei eterno, mas eles ali sequer haviam um rei entre eles. Então isso deve ter desanimado o povo. Deve ter, com o tempo, aquela empolgação se esfriou. E os próprios sacerdotes, que deveriam ser voz ativa entre o povo, conduzido o povo a um culto vivo ao Senhor, a um aguardar dessas promessas com alegria, se tornaram tão frios quanto o próprio povo, e a religião se tornou uma religião meramente formal. Então essas circunstâncias ali
conduziram esse povo, o povo da aliança, a uma decadência profunda, uma decadência que atingia tanto a parte moral quanto espiritual, todos, até mesmo os sacerdotes. E é nesse contexto que parece Malaquias aqui, trazendo a sua crítica profética. Nós não sabemos muitas informações sobre esse profeta, apenas que ele foi, de fato, uma voz solitária ali. E ele direciona essa mensagem para trazer o povo de volta para a aliança, para que eles se arrependessem e voltassem a ter um culto vivo, a obedecer a Deus. Uma mensagem que convoca o povo a se manter fiel, mesmo diante de dias difíceis, mesmo diante de circunstâncias ruins. Lembrando que Deus, ao contrário de nós, ele é fiel. Se as promessas ainda não se cumpriram, nós não precisamos duvidar, porque Deus não muda. As suas promessas sempre se cumprirão. O que nós temos que fazer é nos manter firmes, independente das circunstâncias, fiéis a Deus, porque Ele é sempre fiel a nós. Então nós veremos aqui em detalhes esse texto e como ele se aplica a nós. Nós veremos aqui como a crítica deste profeta, ele apresenta aqui um contraste entre a fidelidade de Deus e a infidelidade do seu povo. Depois nós veremos que o foco do texto não são os dízimos. O foco aqui não é a oferta. O foco aqui não é esse. O foco é um coração rebelde. Um coração que não leva Deus em consideração e que, portanto, não cumpre com as coisas pequenas, quanto mais com as coisas grandes, com os mandamentos que nos custam algo. E aí, por fim, nós veremos o chamado que Deus faz para que a nação volte a confiar nele. Mesmo que a gente venha enfrentar tempos difíceis, o Senhor diz: confie em mim. Por quê? Porque nada acontece fora do controle de Deus. Nada escapa da sua soberania, nada ocorre por acaso. Deus tem sempre um plano, Deus tem sempre a sua vontade acontecendo em nossas vidas. Então, na primeira parte, aqui nos 2 primeiros versículos desse texto, nós vamos ver aqui um contraste que Malaquias faz. A fidelidade de Deus, ela é contrastada com a infidelidade do povo. Ou seja, quando Deus é fiel, ele expõe a infidelidade do seu próprio povo. Então, olha o que diz o verso 6 e 7 aqui do texto. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardam. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Então aqui no início do verso 6, nós já temos uma informação extremamente importante sobre Deus. Um dos seus atributos é visto aqui, a sua imutabilidade. Este é um dos atributos que separa Deus das suas criaturas. Deus não muda. Eternamente e perpetuamente, Deus ele é o mesmo. Deus não experimenta mudança. Deus ele não precisa aprender. Deus ele não amadurece. Deus ele não precisa crescer. Deus não sofre variação. Deus não é como nós, que age diferente porque acordou de mau humor. Deus não é assim. Tudo que Deus é hoje, ele foi ontem e ele será amanhã. A afirmação aqui no texto ela é categórica. Eu, o Senhor, não mudo. Deus não pode mudar, porque Ele é e sempre foi perfeito. Na perfeição não há mudança. O Senhor, Ele revela aqui esse seu atributo para justificar o motivo pelo qual o povo de Israel, o povo da aliança, os descendentes de Jacó ainda não haviam sido destruídos. Ele justifica a não destruição do povo por causa do seu atributo da imutabilidade. Deus, ele deu promessas aos descendentes de Jacó. Deus entregou promessas aos patriarcas. Deus fez uma aliança com eles, entregou promessas para o rei Davi.
Deus prometeu para essa nação, para esses descendentes, uma terra. Deus prometeu um reino. Deus prometeu para eles um rei eterno. Deus está dizendo, diferente de vocês, eu não volto atrás com as minhas promessas. Diferente de vocês, eu não mudo. Diferente de vocês, eu cumprirei tudo aquilo que eu falei. Isso é um contraste direto com o ser humano. Irmãos, nós, pecadores, assim como era o povo de Israel, nós não conseguimos honrar nem os nossos compromissos de início de ano. Nós traçamos as metas para 2026. Eu tenho certeza que você já abandonou alguma dessas metas. Por quê? Porque nós mudamos. Nós temos dificuldades de honrar a nossa palavra. Mas Deus está dizendo, eu não sou assim como vocês. Deus já havia dito isso na sua palavra, lá em Números 23, 19, onde Moisés, ele fala assim, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que tendo prometido não o fará? Ou tendo falado não o cumprirá? Exatamente assim é Deus. Deus ele não é como nós. Nós não podemos olhar para Deus com a nossa régua. Não, mas quem sabe Deus vai nos deixar para trás. Ah, mas quem sabe Deus ele mudou de ideia. Deus está dizendo, eu não mudo. O que eu prometi, eu cumprirei. Mas e o povo? O povo prometeu alguma coisa para Deus? O povo de Israel, os descendentes de Jacó, prometeram algo? Prometeram. Se você for para Êxodo 24:3, lá nós temos Moisés falando os estatutos e então transmitindo ao povo as palavras do Senhor. E aí o povo respondeu a uma só voz, dizendo, tudo que o Senhor falou, nós faremos. Diante da aliança mosaica, o povo disse, tudo isso que o Senhor espera de nós, nós faremos. Uma promessa. O povo prometeu guardar a lei. O texto depois, de Êxodo 24, mostra que o povo vai reafirmar isso mais uma vez. Aparece mais uma vez o povo dizendo, tudo que o Senhor falou, nós faremos. E aí então, Moisés sobe até o Sinai, no alto do monte, para receber as tábuas da lei. O que acontece quando ele está lá em cima? O povo acabou de dizer, tudo isso nós faremos. O que acontece enquanto Moisés está lá em cima? O povo já volta atrás. Não, meu Deus, o que aconteceu com Moisés? Nós não sabemos o que aconteceu. Arão, faça para nós um Deus para nós adorarmos. Constrói o bezerro de ouro. Minutos, segundos depois, o povo já havia voltado atrás naquilo que havia prometido. Deus não é assim. Deus não é como nós. Deus não volta atrás naquilo que Ele prometeu. Por isso Ele diz, esse é o motivo pelo qual vocês ainda não foram destruídos. Porque eu não mudo. Eu prometi aos descendentes de Jacó uma terra, um reino e um rei. Essas promessas eram incondicionais. Deus não exigiu nada do povo para ele fazer isso. E por isso Deus diz, eu cumprirei, independente da infidelidade de vocês. Eu cumprirei as minhas promessas. Qual era a parte condicional dessa aliança? Existia sim uma parte condicional na lei mosaica. A parte condicional diz respeito às bênçãos e maldições previstas na aliança. Eu não vou aqui obviamente ler o capítulo Deuteronômio 28, mas todo o capítulo 28 de Deuteronômio, você pode anotar para ler depois, traz as bênçãos e as maldições condicionais à obediência. Você vai ter as bênçãos, dos versos 1 a 14. Ali nesses versículos é prometido que Deus, se o povo fosse obediente, Israel seria exaltado entre as nações, Israel teria prosperidade, teria colheitas fartas, o trabalho sempre daria o seu fruto, as mulheres seriam férteis, Deus os protegeria,
Eles sempre obteriam vitória sobre os inimigos e desfrutariam de estabilidade econômica. São as promessas que Deus faz. Se vocês me obedecerem, tudo vai ir bem na vida de vocês. Mas aí dos versos 15 até 68, você pega um capítulo de 68 versículos, você tem do 1 ao 14 as bênçãos. E do 15 ao 68 as maldições. São muito mais extensas. E aí Deus descreve que eles sofreriam derrotas militares, que eles passariam fome, que eles teriam doenças, que eles enfrentariam uma ruína econômica, opressão social entre eles mesmos, instabilidade emocional e, por fim, exílio. Se eles desobedecessem a Deus, essas seriam as maldições previstas nessa aliança. Maldições que eles experimentaram ao longo da sua história. Se você conhece a história de Israel, se você já leu o Antigo Testamento, você virá isso. Isso aconteceu recorrentemente ao longo da história dessa nação. Eles experimentaram essas maldições. Então, esses 2 primeiros versículos de Malaquias servem para mostrar isso. Fazer esse contraste entre Deus e a sua fidelidade, um Deus que não muda, e a infidelidade de um povo que muda a toda hora. E sobre isso, irmãos, eu creio que nós podemos extrair o primeiro princípio para a nossa meditação pessoal. O que a infidelidade e a desobediência aos mandamentos de Deus expõem do coração de um povo ou do coração de alguém? O que, se nós conhecemos a Deus e a sua palavra, se nós conhecemos os seus mandamentos e aquilo que Deus requer de mim, se eu ajo com desobediência a isso, se eu não levo em conta isso e vivo de qualquer jeito, o que isso revela sobre mim? O que isso revela sobre o povo? O que isso revela dos corações? Irmãos, isso revela falta de confiança. Isso revela uma fé que é vacilante, que tem dificuldade em confiar e ainda pode expor a incredulidade. Um coração que não tem fé. A ausência completa de fé. Se a gente olha para o motivo pelo qual o povo de Israel construiu aquele bezerro. Irmãos, pouco tempo depois, Moisés está ali falando, eles viram o que aconteceu na saída do Êxodo, os milagres, as pragas, todo o percurso até o Sinai, tudo aquilo que Deus havia feito, estava ali diante dos olhos deles. E aí Deus vem e fala, olha, eu serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo, basta obedecer os meus mandamentos. E aí o povo diz, sim, nós vamos obedecer. Logo depois, constrói um bezerro. Estão lá, adorando uma imagem, coisa que Deus disse que não era para ser feito. O que isso revela do coração daquele povo? Lá em Êxodo 32:1, a descrição desse momento diz que o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. E aí então ele se reuniu em volta de Arão e disse, levante-se, faça para nós um Deus que vá adiante de nós, porque nós não sabemos o que aconteceu com Moisés. Nós não sabemos o que aconteceu com aquele homem que nos tirou do Egito. O que o bezerro representa? Um coração que está alicerçado naquilo que ele podia ver. A fé do povo não estava na palavra de Deus, nas promessas de Deus, mas naquele líder, por meio do qual Deus fazia os milagres, por meio do qual Deus falava. Ou seja, a fé daquelas pessoas não estava no Senhor, mas naquilo que os olhos enxergavam. Irmãos, se nós aplicarmos isso à nossa vida hoje, e nós vamos chegar em um momento de entender que nós não estamos mais debaixo dessa lei. Irmãos, eu sempre falo isso aqui e repito. Nem tudo que está escrito na Bíblia está escrito para nós. Nem tudo foi escrito diretamente para nós. Eu não posso, por exemplo, pegar as promessas que Deus deu a Abraão e achar que é para mim.
Eu não posso ler lá Deus prometendo que Abraão seria pai de muitas nações e achar que aquilo é para mim. Eu preciso ter muitos filhos porque Deus prometeu para mim. Não, aquilo Deus prometeu para Abraão, faria de Abraão uma grande descendência e aquele povo seria conhecido no mundo todo. Mas eu posso extrair princípios, então nem tudo foi escrito diretamente para mim, mas tudo foi escrito para o meu proveito. Então eu retiro princípios. Eu não vivo mais debaixo da lei mosaica, mas eu encontro na lei mosaica muitos princípios que me revelam quem é Deus, o que é o pecado, o que Deus espera de mim. Nós aprendemos muitas coisas com isso. Então, quando a gente aplica esse princípio da obediência a Deus, dentro do tema que nós estamos falando, dízimos e oferta, a generosidade do compartilhar de recursos, a forma como eu administro aquilo que Deus tem colocado sobre a minha confiança, seja na área material ou espiritual, demonstra a minha fé nele. Isso fala sobre o que eu creio. Isso fala sobre onde está o meu coração. Uma vida extremamente materialista. Uma vida de alguém que retém tudo. Que o prazer está em ter. Que não participa do sustento da obra de Deus no mundo. Que não abençoa as pessoas ao seu redor. Que não contribui. Mas que ajuda, sim, mas com aquilo que sobra. Como um descargo de consciência. O que isso fala sobre o coração? Irmãos, nós podemos não construir bezerros de ouro visíveis, onde nós vamos nos ajoelhar, mas existem bezerros de ouros invisíveis que podem estar no nosso coração. A questão aqui é coração. É isso que está em jogo. Ter prazer em Deus e não nas coisas deste mundo. Não ter prazer no reter, no acúmulo de bens, mas ter prazer em abençoar, em ver a obra do Senhor prosperando e avançando no mundo. A alegria de partilhar de Deus naquilo que Ele está fazendo. De poder participar diretamente disso. Esse é o contraste aqui. Irmãos, infelizmente, existem pessoas que têm prazer em analisar a declaração de imposto de renda, em ver a quantidade de bens declarados. Tem pessoas que têm prazer em acordar todos os dias, abrir a conta do Nubank. Vamos ver quanto rendeu de ontem para hoje. Agora eu estou feliz, o dia vai passar bem, olha só. Os juros estão altos no Brasil, está bom para botar na renda fixa. E as pessoas encontram prazer nisso. Mas quando se deparam com uma oportunidade de ajudar a obra do Senhor no mundo, é com o mínimo, com o que sobra. Com aquilo que não faz falta. Irmãos, Deus não precisa dos nossos recursos para fazer a sua obra andar neste mundo. Deus não precisa. Ele fará acontecer independente de nós. Mas o que isso fala do coração? Esse é o ponto, irmãos. Essa é a análise, o que isso fala do meu coração. Eu tenho prazer nisso? Ou essa participação me causa dor? Lembram de que Jesus fala no Sermão do Monte, Mateus 6, 21? Pois onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Onde está o seu tesouro hoje? Você tem prazer em participar da obra do Senhor? Em ver ela prosperando? Em contribuir com isso materialmente? Seu coração está nisso? Esse é o foco aqui da crítica de Malaquias. O que nós vamos ver mais claramente agora no próximo ponto. Os próximos 2 versículos mostram que o roubo, ele nasce no coração. Olha o que diz o verso 8 e 9. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. E ainda perguntam, em que te roubamos?
nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Importante, antes de seguir, irmãos, que você tenha isso bem claro. Toda a crítica de Malaquias aqui está alicerçada na aliança mosaica, no pacto que Deus fez com essa nação, com os descendentes de Jacó, que é Israel. É um pacto que continha promessas incondicionais. Deus fez esse pacto, entregou promessas incondicionais. Quais são essas promessas? Terra, reino e um rei eterno, mas que haviam bênçãos e maldições condicionadas à obediência do povo aos mandamentos dessa lei. Deus prometeu de forma incondicional para Abraão uma terra prometida. Deus prometeu para Davi de forma incondicional um reino e um rei eterno que viria da sua descendência. Mas na aliança mosaica, Deus prometeu de forma condicional que ele protegeria e abençoaria a nação durante todo o tempo até que fossem consumadas as promessas. Entenderam qual que é a parte condicional? Deus disse: eu darei a vocês uma terra, um reino e um rei eterno. Se vocês me abençoarem, eu levarei vocês até lá em segurança. Agora, se vocês não me obedecerem, vocês chegarão lá também em algum momento, mas chegarão com muitos problemas e dificuldades. A proteção durante o caminho é a condicional aqui. Então, essas bênçãos de proteção estavam vinculadas à obediência à lei mosaica. Os descendentes de Abraão, o povo de Israel, precisavam obedecer à lei de Deus de todo o coração. Então, os termos da aliança eram esse: se vocês me obedecerem, eu os abençoarei. Eu os protegerei dos inimigos. Vai haver um caminho de paz e prosperidade até o cumprimento das promessas incondicionais. Mas se vocês me desobedecerem, vão ser castigados conforme a lei prevê. Essa é a dinâmica que nós observamos ao longo da história de Israel. Sempre que a nação desobedecia, adorava outros deuses, se rebelava, o que acontecia? Deus enviava castigo. Pragas, fome, escravidão, exílio. Aí o povo se arrependia, se voltava novamente para Deus, Deus providenciava um alívio, e aí passava a abençoá-los. A dinâmica é essa, irmãos, leia de todo o livro da história de Israel. Você sempre vê esse círculo de desobediência, maldição, arrependimento, obediência, bênção. Daí o povo esquece de novo, desobediência, julgamento, maldição, arrependimento, bênção. E um ciclo ao longo de toda a história. O clamor do profeta, no versículo 7, é esse: voltem para mim, voltem para mim. Deus está dizendo: voltem para mim, se arrependam e eu me voltarei para vocês. Ou seja, obedeçam os meus mandamentos e eu vou abençoá-los. Era essa a dinâmica do contexto da antiga aliança. Só que, diante desse chamado de arrependimento, Malaquias conta aqui para nós a reação do povo. Né? Como popularmente nós dizemos, o povo se fez de louco. Se fizeram de louco. Né? Ele diz: como havemos de voltar? É como se eles dissessem: mas nós estamos fazendo tudo certinho. O que o Senhor quer dizer com isso? Nós não sabemos. Como? Como temos que voltar? Nós temos obedecido tão fielmente. E aí, diante disso, que Deus ele faz uma pergunta. E é uma pergunta que beira o absurdo. Será que alguém pode roubar a Deus? É a pergunta que Deus faz para eles diante dessa reação. Como havemos de voltar? E aí Deus diz: será que alguém pode roubar a Deus? Irmãos, como a criatura pode roubar o Criador? Como é possível para o homem subtrair algo de Deus? Deus que é dono de tudo, que controla tudo e todas as coisas. Como é possível isso acontecer?
Seria aquela pergunta que nós olhamos, mas que absurdo é esse? Não é possível que alguém roube a Deus. Deus é Senhor. Tudo é dele. Nada escapa do seu controle. Mas aí vem a resposta para a pergunta absurda. Mas vocês estão me roubando. Vocês acham que é absurdo? Deus diz, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Irmãos, a grande questão aqui é que Deus menciona dízimos e ofertas apenas como um exemplo. É só um exemplo que ele está dando de diversos mandamentos da lei. O objetivo é mostrar que eles estão quebrando aliança naquilo que era o mais básico. Que é aquilo que servia para sustentar o culto. É provável que Malaquias tenha colocado esse exemplo, e Deus tenha dado esse exemplo a Malaquias, específico de dízimos e ofertas, por causa do contexto que eles estavam vivendo. A sua crítica é direcionada a uma restauração do culto. Um culto que era feito de qualquer jeito. E os dízimos e ofertas eram essenciais para a manutenção do culto a Deus. Então é como se Deus escolhesse o motivo mais óbvio que eles poderiam perceber. Vocês não estão me cultuando como devem. E vocês ainda me perguntam. E aí vem o verso 9. Que é a resposta do motivo pelo qual eles estão passando por tanta dificuldade. Por fome, por pragas, por gafanhotos, por falta de chuva, por opressão de outras nações. É como se Deus dissesse, vocês estão todos, toda a nação, vocês todos estão passando por isso, porque essas são as maldições previstas na lei. Percebam, irmãos, a crítica é direcionada a toda a nação. Toda a nação. Porque o pacto, a aliança é com Israel. O dízimo faz parte da aliança mosaica, da aliança que Deus fez com uma nação, com os descendentes físicos de Jacó. A aliança é com todos. E aqui, irmãos, é extremamente importante entender que existe uma descontinuidade da aliança mosaica com a relação que isso tem com a igreja do Novo Testamento. Nós hoje não estamos mais debaixo da imposição legal dos dízimos da antiga aliança. Nós não estamos mais debaixo disso. Logo mais nós vamos entrar no capítulo 15 de Atos. Vai encaixar perfeitamente com isso. Porque o capítulo 15 de Atos mostra os problemas que começaram a ocorrer por causa dos gentios chegando na igreja. A igreja sai de um contexto de judeus se convertendo para um contexto onde a maioria se torna gentios se convertendo. E aí o que nós vamos fazer com eles? Os judeus convertidos pensavam, vamos ter que torná-los judeus para depois serem cristãos. Eles precisam obedecer à lei para depois virarem crentes em Cristo. E aí a igreja se reúne em Atos 15, com os apóstolos, com os presbíteros, e tratam sobre isso. O que nós temos que impor a eles? Vamos impor a lei? Eles precisam ser circuncisos? O que faremos com os gentios? E aí a conclusão é, não vamos colocar sobre eles um peso que nem nós conseguimos carregar. Se Deus deu o Espírito Santo a eles sem a lei, nós não vamos colocar a lei sobre eles. O principal ponto, irmãos, que eu quero destacar dessa crítica, é que a profecia não tem o foco nos dízimos e nas ofertas. Malaquias usa isso como exemplo para falar do coração. Coração de um povo rebelde, uma nação rebelde que quebrou com a aliança. Não havia zelo pelo culto de Deus. Sabe por que não havia zelo pelo culto? Porque eles não se importavam com Deus. Um coração que teme ao Senhor, ele vive de forma íntegra diante do seu Deus. Um coração que teme ao Senhor, ele expressa isso na maneira como ele cultua. A maneira como ele presta culto a Deus. Isso fala sobre a nossa fé. Da mesma forma,
que a maneira como nós lidamos com os mandamentos do Senhor expressam o nosso entendimento e a nossa confiança em Deus. A obediência a Deus, a preocupação com o Senhor em nossa vida, a maneira como nós nos preocupamos em estar aqui reunidos, a forma como nós expressamos a nossa gratidão a Ele, o nosso louvor a Ele, a maneira como nós cantamos os cânticos, a maneira como nós nos relacionamos com a Sua palavra, tudo isso aponta para o coração. Quem de fato é Deus para nós? Como nós de fato consideramos Deus? É por isso a minha indignação com a maneira como é tratado esse texto nas igrejas. Meramente uma questão econômica. Sendo que a crítica de Deus na profecia é extremamente mais profunda. Deus não está preocupado com o nosso dinheiro. Ele está preocupado com o nosso relacionamento com Ele, que se expressa de várias outras formas, por meio dos recursos, por meio do culto, por meio de tudo aquilo que Ele nos entrega na Sua palavra. Mas Ele se preocupa com o nosso coração. Como eu cultuo a Deus. Como eu me relaciono com Ele. Como eu vejo a minha relação com os mandamentos de Deus. É isso que o Senhor quer abrir os nossos olhos. Se nós deixamos de fazer o básico daquilo que Ele exige, isso é um sintoma de que talvez nós nem cremos. Esse é o ponto. Por fim, os últimos 3 versículos do texto, Deus chama o povo a confiar nele. Os versos 10 a 12. O texto diz: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa. E ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não lhes abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra. E não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Qual a solução para um povo da aliança que está vivendo debaixo das maldições previstas nesta aliança? Só há uma solução: o arrependimento. Retornar à obediência. Retomar o temor ao Senhor. Esta é a exortação de Deus aqui. Obedeçam. É isso que Deus está dizendo. Tragam os dízimos conforme a lei ordena. Façam isso. E Deus ainda desafia. Façam isso e me ponham à prova se eu não fizer o que eu prometi. Façam isso e vejam se eu não cumprirei a minha parte. Eu vou os abençoar. De que forma eles seriam abençoados? O texto diz: as janelas do céu seriam abertas. O que isso significa? Vai chover dinheiro. Dólar vai cair. Irmãos, isso é chuva. Deus está dizendo: eu vou fazer chover. Irmãos, o contexto agrário. Quando a chuva cai, os campos florescem. Quando a chuva vem, a seca termina. Quando tem chuvas no tempo certo, tem colheitas. E colheitas fartas. É isso que ele está dizendo. E aí vem uma parte do texto também muito importante. Por causa de vocês, repreenderei o devorador. Quem é o devorador de Malaquias 3:11? Quem é o devorador? O demônio? É o tranca-rua? Esse é o devorador que vai ser repreendido? Irmãos, é o gafanhoto. É o bicho. A praga que destrói as plantações. E, irmãos, isso não surge do nada. Isso estava previsto na aliança. Lembra o capítulo 28 de Deuteronômio, que tem as bênçãos e maldições? Vou ler 2 versículos desse capítulo. Verso 38. Vocês lançarão muitas sementes ao campo, mas não colherão, porque os gafanhotos irão consumir tudo. Deus está dizendo: vocês vão fazer a parte de vocês. Mas se vocês não me obedecerem, eu mando gafanhotos que vão comer toda a plantação. Depois o verso 42 também diz: todas as árvores e os frutos da terra
de vocês serão consumidos pelo gafanhoto. Ele diz, sabe as árvores frutíferas que você nem precisa cuidar, que dá fruto? Nem aí vocês vão encontrar alimentos, porque eu vou mandar o gafanhoto comer tudo. Ou seja, se o povo não guardasse a lei, se o povo não obedecesse, se o povo fosse infiel, o Deus que controla tudo, até os insetos, mandaria os gafanhotos destruir tudo. A lei previa isso. O pacto estava estabelecido. E isso já havia acontecido muitas vezes ao longo da história de Israel. Quer um exemplo? Joel. Joel capítulo 1, versos 2 a 4, onde ele conta, prestem atenção, velhos, e escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou nos dias dos seus pais? Contem isso aos filhos de vocês, que eles o contem aos filhos deles, e que estes falem isto à geração seguinte. Está fazendo, lembrem-se do que já aconteceu na nossa história. Contem para os filhos devem contar para os outros, e assim adiante, para que a gente não esqueça o quê? O que deveria ser contado? O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Ou seja, as pragas que já vieram tantas e tantas vezes por causa da desobediência. É sobre isso que Malaquias está falando. Sobre essas maldições. Ele está dizendo, olha, se arrependam. Obedeçam, porque dessa forma Deus não envia as pragas previstas. Era o dízimo que tinha poder para repreender a praga devoradora? Em certa medida podíamos dizer que sim, porque fazia parte da lei. Mas não era só o dízimo. Não é porque você dá o dízimo e aí isso não vai vir mais. A questão é todo o pacto. O dízimo é uma parte dentro de um todo muito maior. Era um coração que temia a Deus nas mínimas coisas. Essa é a crítica aqui. E aí Deus diz, olha, se vocês se arrependerem, as bênçãos virão. De tal forma que ele termina no verso 12. Se vocês forem fiéis a mim, as bênçãos são tantas que os outros povos vão reconhecer que a prosperidade que vocês têm não vem do natural. É uma obra sobrenatural. Irmãos, isso também a Bíblia mostra que esse povo já desfrutou em algum momento. Lembram do tempo do rei Salomão? Lembram que vinham reis de outros lugares para conhecer aquele rei, que a fama se estendeu? E aí conta que uma rainha de Sabá veio conhecer Salomão, por causa da fama daquele povo, das muitas bênçãos, da riqueza. E aí olha o que ela diz, quando ela conhece Salomão, isso está em 1 Reis 10:9. A rainha de Sabá fala, bendito seja o Senhor. Olha como as outras nações reconheceriam que aquilo não era natural, que aquilo era proveniente de algo sobrenatural. Ela viu Salomão e não engrandeceu Salomão. Ela fala sobre Deus. Bendito seja o Senhor, o seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. O Senhor ama Israel para sempre. E por isso ele o constitui rei, para que você execute juízo e justiça. Esse era o objetivo de Deus. Que as outras nações conhecessem o Senhor por meio de Israel, por meio das bênçãos relacionadas a esse pacto. E aqui mais uma vez, irmãos, nós hoje não estamos mais debaixo dessa lei. Nós não vivemos mais diante dessa dinâmica de bênçãos e maldições previstas em Deuteronômio. Nós não estamos mais diante desse tipo de relacionamento com Deus. Irmãos, pense quantas pessoas são encorajadas a barganhar com Deus com base nesse texto que nós estamos vendo. Se você der, bênção sem medidas. O céu vai se abrir. Dizime e você verá como Deus é bom. E aí a pessoa não dá com o coração querendo cultuar a Deus pelo Deus provedor que Ele é. Mas ela quer ganhar em troca.
Ela quer os juros, a correção monetária desse banco divino. Por outro lado, há aqueles que entregam por medo. Se eu não der, a minha empresa vai quebrar. Se eu não der, o devorador vai vir e vai comer tudo que eu tenho em casa. Mais uma vez, não é um coração que entendeu quem Deus é e que expressa o seu amor a Deus por meio da sua contribuição, mas é um coração que teme maldições que nem está mais sobre ele. Irmãos, nós estamos libertos disso em Cristo. Graças ao nosso bom Deus. Em Cristo nós temos liberdade disso. Você acha que Deus ele é glorificado quando nós temos um relacionamento que entrega pedindo de volta ou que entrega porque tem medo de Deus? Você acha que Deus é glorificado dessa forma? Você acha que a palavra de Deus é honrada assim? Você acha que Deus se alegra com esse tipo de disposição? É claro que não. Irmãos, se coubesse a nós ainda o dízimo aqui desse texto, então nós teríamos que ir até a casa do tesouro. Que ele diz, né? Entreguem todos os dízimos à casa do tesouro. Irmão, casa do tesouro é um local físico. Ao menos era naquele tempo onde havia templo. Era um local físico dentro das dependências do templo em Jerusalém. Era uma sala destinada a armazenar dízimos, ofertas, contribuições, provisões. Se nós temos que cumprir isso aqui, nós vamos ter que encontrar, cadê a casa do tesouro para me levar? Hoje em dia não tem mais. Não há mais o templo em Jerusalém. O que nós podemos aprender com isso? Já que isso não foi escrito para nós, mas sabendo que foi escrito para o nosso proveito, o que nós podemos extrair de Malaquias 3? Muitas coisas. Nós podemos aprender que com Deus não se brinca. Com Deus não se negocia. Querido, se você vive um relacionamento de negociata com Deus, eu dou porque eu quero, eu espero algo em troca. Senhor, eu estou fazendo aqui um voto contigo. Eu vou todo domingo, mas eu quero determinada bênção. Com Deus não se brinca, com Deus não se negocia, porque Deus, ele é Senhor. Deus é dono de todas as coisas. Deus controla todas as coisas, até os insetos. Sabe aquele mosquito que te incomoda de noite? Senhor, por que, Senhor? Me dá um momento de paz. O Senhor controla até o mosquito que zumbi no seu ouvido às 3 da manhã para te incomodar. Esse é o Deus da Bíblia. O Deus que controla tudo. Nós podemos aprender aqui o zelo de Deus pela sua palavra. O zelo de Deus pelas suas promessas. O zelo de Deus pelo seu culto. O quanto que Deus é sempre fiel. Deus sim, ele honra fidelidade e confiança. Sim, Deus abençoa quando nós temos um coração disposto a abençoar. É óbvio. Deus se alegra quando os seus filhos se alegram nele. Tudo isso, todos esses princípios de Deus aqui no texto permanecem intactos, porque Deus não muda. E além disso, nós aprendemos algo sobre nós. Que a nossa generosidade é claramente uma expressão de fé. É uma demonstração na certeza de que Deus nos cuida. Porque aquele que retém apenas para si, mas que não é capaz de compartilhar, de abençoar, este não confia que Deus o sustentará. A sua confiança está na sua própria força. Deus, ele tem prazer quando nós contribuímos generosamente com o objetivo de que a obra do Senhor avance e alcance mais pessoas.
Quem oferta generosamente expressa por meio da oferta a sua confiança em Deus. Isso é cultuar a Deus com zelo e com temor. Irmãos, permitam-me concluir aqui com algo muito importante, reforçando algo que eu já falei. Nós não vivemos mais debaixo da lei. Nós vivemos pela graça. O apóstolo Paulo, talvez aquele teólogo que mais falou sobre esse assunto, ele fala em Gálatas 3, 10 a 11, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Se você vive pela lei, você precisa cumprir toda a lei. Não basta apenas um mandamento. É toda a lei. E aí Paulo conclui o óbvio. Se nós tivermos que viver pela lei, nós estamos perdidos. E aí ele diz, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé. Queridos, nós podemos afirmar com alegria que nós cristãos não vivemos mais debaixo dessa dinâmica de bênçãos e maldições condicionadas à lei mosaica. E nós podemos dizer isso porque Cristo tomou sobre si o jugo da lei. A lei se cumpriu integralmente em Cristo. Todos os que são da lei estão debaixo da maldição. Porque a lei requer obediência perfeita. E nós sabemos pela história, e nós sabemos por nós mesmos que obediência perfeita é impossível. Por isso que a obra de Cristo, ela brilha no meio dessa escuridão. Por isso que a cruz resplandece em meio às trevas. Porque nós reconhecemos pela lei, eu não posso ser salvo. Pela lei é impossível. Assim como quando Deus deu a lei mosaica lá no Sinai, quando Moisés desce com a lei, quando ele fala sobre a lei e os mandamentos, o povo, se fosse sincero, deveria ter olhado para Moisés e ter dito, Moisés, é impossível. Qual é o próximo passo de Deus? Porque por aí não vai dar. Nós não conseguimos o primeiro. Não fazer imagens, nós não conseguimos. Qual que é o outro caminho? E Deus deu outro caminho. Deus constrói o tabernáculo, onde o cordeiro é sacrificado. Ele diz, olha, pela lei não dá. Pela lei vocês realmente não conseguem. Mas olha o cordeiro. O cordeiro está aqui. O cordeiro será morto no lugar de vocês. O sangue do justo será derramado pela injustiça de vocês. Esse é o caminho. Essa é a forma. Então, queridos, jamais deixem alguém colocar vocês debaixo do peso da lei. Jamais permita que ninguém coloque sobre você aquilo que Jesus já tirou, a lei. Nós não somos salvos pela lei. Você não vai ser amaldiçoado se você comer carne de porco. Você não vai ser amaldiçoado se você não guardar o sábado. Nós não vamos deixar de prosperar porque nós não entregamos 10% de tudo. Tem gente que calcula com medo. Não, imagina um autônomo, tem que todo mês lá. Quanto vendi? Deixa eu separar 10%, porque se... Irmãos, nós não vivemos mais debaixo disso. Nós somos abençoados em Cristo com liberdade. E significa que nós estamos totalmente sem lei? Não, porque o Espírito habita aqui. O Espírito habita no crente.
E o Espírito conduz o crente a uma vida nova e santa. É dessa forma. Quando nós entendemos isso, louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja a obra redentora dele. Porque eu não estou mais debaixo do peso dessa lei. Vamos orar. Pai querido, diante daquilo que nós aqui aprendemos por meio da tua palavra, só nos resta agradecer ao Senhor pela sua fidelidade, pela sua imutabilidade, porque o Senhor não destruiu o seu povo, o Senhor não os abandonou, mas foi até o fim e cumpriu, Senhor, com aquilo que prometeu. Sabemos, por meio da vinda de Jesus, do sacrifício perfeito, da sua obra, que o Senhor continua fiel. E se o Senhor até aqui fez tudo isso, nós podemos ter a certeza de que o Senhor completará todas as suas promessas. Aquilo que ainda não foi cumprido, nós podemos ter a clara certeza de que o Senhor cumprirá, não por nossa causa, não pela nossa fidelidade, porque nunca foi sobre nós, nunca foi sobre aquilo que nós fazemos, ou aquilo que nós podemos fazer, mas tudo aqui reflete ao teu santo nome. Tudo, até mesmo a infidelidade do seu povo, trouxe luz à tua fidelidade. O Deus que não falha, o Deus que providenciou tudo aquilo que nós precisamos para sermos salvos, para termos vida eterna. Deus, que haja em cada um de nós aqui o convencimento acerca disso. De que nós não vivemos debaixo do jugo da lei, mas nós vivemos pela graça, pela fé naquele que é perfeito. Porque nós não podemos ser perfeitos, mas o perfeito veio até nós, viveu como um de nós e se entregou em nosso lugar. Levou sobre si o jugo da lei. Levou sobre si a condenação que pairava sobre nós. E graças a Ele temos esperança. Graças a Ele podemos confiar. Confiar que tudo aquilo que o Senhor disse que acontecerá ao seu povo, um dia se consumará. E um dia, então, celebraremos a redenção final. Onde todos aqueles que creem estarão completamente redimidos diante do Senhor. Que a nossa esperança jamais seja colocada em nós mesmos, nas nossas capacidades, naquilo que nós fazemos, mas que em tudo os nossos olhos sejam levados até Cristo e a sua cruz, para que nisso possamos descansar, para que nisso possamos nos alegrar e para que nisso encontramos esperança no viver diário, na certeza da tua salvação e da vida eterna. Louvamos ao Senhor. Em nome de Cristo oramos.